Bom, agora que a gente sabe que o gráfico de qualquer função afim é uma reta, então vamos dar uma praticada nisso. Então aqui, construa o gráfico das funções reais a seguir, e aí esse primeiro exemplo aqui de uma função afim. Bom, se eu sei que o gráfico disso é uma reta, aí eu tenho que pensar o seguinte, então, vamos identificar primeiro aqui as variáveis, né? Então tem aqui duas variáveis, variável f e variável x, e essa que está entre parênteses aqui é a minha variável livre, ou variável independente, que eu vou colocar aqui no eixo horizontal. É o que a gente costuma fazer, tá? Não é obrigado, mas é o que a gente está acostumado a ver e a interpretar. Consequentemente, a outra variável, a variável f, é a variável dependente, é a que depende de x, e vai ser representada aqui no outro eixo, no eixo vertical. Tá? Então, deixa eu fazer um esboço aqui do lado. Se eu sei que o gráfico é uma reta, do que eu preciso para desenhar uma reta? Tá? Pensa que uma reta tem que estar exatamente naquele tal lugar. Qual a informação mínima que eu preciso dar para identificar a localização da reta? Bom, se eu tiver um ponto por onde passa essa reta, tá? É suficiente para saber como vai ser essa reta? Não, porque eu posso ter uma reta que passa por esse ponto assim, eu posso ter uma outra reta que passa por esse ponto assim, eu posso ter uma outra reta que passa por esse ponto. Então não é suficiente. Tá, se além desse ponto eu tiver um outro ponto, é suficiente para saber como é que vai ser essa reta? Agora é. Tá? Então, por dois pontos, era para passar aqui, tá? Por dois pontos passa uma única reta. Então, é informação suficiente que eu preciso, tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. O nosso desafio vai ser descobrir dois pontos por onde passa essa reta. E aí, o que eu preciso então? Deixa eu montar a tabelinha aqui. Lembrando, x e f são variáveis, tá? E assim, uma outra coisa que eu não falei até agora é o domínio dessa função afim. Repara, existe alguma restrição para o valor dessa variável livre? Existe alguma restrição para esse valor de x? Tá? Ou eu posso colocar qualquer valor de x aqui que eu consigo calcular a imagem dele? De fato, não tem nenhuma restrição. Tá? Para qualquer que seja a função afim, tá? Deixa eu botar... Tá? Qualquer que seja a função afim, qualquer valor de x que eu puser aqui, pode ser positivo, negativo, pode ser zero, pode ser qualquer coisa, racional, irracional, não importa. Eu sempre vou conseguir calcular essa expressão. Tá? Dados o a e o b, assim como é dado aqui, né? menos 2 e 3, eu consigo calcular quanto vai dar o resultado dessa expressão para calcular o y associado. Beleza. Bom, então se o x pode valer qualquer coisa, vou atribuir alguns valores para ele. Tá? Poderia atribuir para o f também, tanto faz. Tá? Então vou colocar, só que assim, quero facilitar a minha vida, né? Então eu posso colocar, por exemplo, x igual a 200. Posso colocar x igual a 200, não tem problema nenhum. Tá? E aí, para x igual a 200, eu calculo quanto vai valer o f associado a ele. Tá? Mas não vou fazer x igual a 200. Primeiro, que é uma conta mais difícil de fazer. Segundo, se bem que essa nem tanto. Segundo, que vai ser difícil de eu representar aqui. Tá? Então, eu vou pegar valores mais simples. Vou pegar, por exemplo, x igual a 0. Tá? Então, para x igual a 0, vamos calcular o valor de f associado a esse x igual a 0. Tá? Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 vai zerar, vai dar 0. E aí, mais 3 vai dar 3. Ou seja, eu sei que o ponto de coordenadas 0, 3 pertence ao gráfico dessa função. Pertence, portanto, à reta, né, que vai representar graficamente essa função. Preciso de mais um. Deixa eu até já colocar o ponto 0,3 aqui. Aqui. Ponto 0,3. Esse ponto aí. Preciso de mais um. Tá? Vou colocar, sei lá, x igual a 1. Ah, professor, posso colocar x igual a 200? Pode colocar x igual a menos 50? Pode colocar x igual a 0? Não, porque já colocou aqui. Tá, então vou colocar outro, x igual a 1. Pode colocar x igual a meio, qualquer coisa. Ok? Então, x igual a 1. Vamos ver agora quanto vai valer o f quando x for 1. Ah, em vez de dar valor para o x, posso dar valor para o f? Pode. Tá? Depois eu até vou comentar isso. Mas, vamos lá, x igual a 1. Então vai ser menos 2, substituindo aqui o x por 1, né? Menos 2 vezes 1 mais 3. Isso vai dar menos 2 mais 3, que é 1.
Então, quando x é 1, f também é 1. Então, eu tenho daqui o ponto de coordenadas 1, 1. Pronto. Então, tenho dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Como eu sei que o gráfico dessa função é uma reta, então é uma reta que tem que passar por esses dois pontos. Vou caprichar aqui. Deixa eu botar assim. Olha a malandragem aqui. Vou usar os poderes do Paint. Beleza? Bom, deixa eu fazer um outro comentário, que aí eu vou usar essa estratégia nas outras questões. Tem alguns pontos notáveis do gráfico de uma função, que é o seguinte, que a gente até estuda para outras coisas, para estudar outras coisas sobre o comportamento da função. Uma das coisas a gente já tem aqui, que é onde esse gráfico intercepta o eixo vertical. A gente já tem aqui o ponto de coordenadas 0, 3. Esse cara aqui. Seria interessante a gente também saber onde ele corta o outro eixo. O eixo horizontal. Tá? E tem como descobrir? Tem. Vamos lembrar o seguinte. Todo ponto que está no eixo horizontal, ele é de coordenadas tralalá 0. Né? O x eu não sei quanto é que é ainda, né? Mas eu sei que a ordenada dele vai ser necessariamente 0. Né? Se eu projetar qualquer ponto que tiver aqui no eixo horizontal, se eu projetar no eixo vertical, vai cair no 0. Então eu sei que a ordenada dele é 0. Só falta saber quem é a abscissa. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de x para quando o f é 0. Tá? Então, vou colocar aqui. Quero saber quem é esse cara aqui. Tá? Então, agora, para saber esse negócio, eu vou ter que olhar para essa expressão aqui e fazer o caminho contrário. Eu sei o valor de f e quero saber o valor de x que está associado a ele. Tá? Então, eu sei que o f é 0, quero saber o x. Então, é só pegar essa equação e substituir o f por 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 2x mais 3. Essa é a mesma coisa que 2x igual a 3. Então, x igual a 3 sobre 2, ou 1,5, como preferirem. Então, pronto. Sei aqui as coordenadas desse ponto aqui de interseção do eixo horizontal. É o ponto de coordenadas 1,5, 0. Ok? Aí, sempre que possível, eu vou usar essa estratégia. 1,5, 0. Sempre que possível, eu vou usar essa estratégia de descobrir os pontos onde cortam os eixos. O ponto onde corta o eixo vertical, que é quando x é igual a 0, e o ponto onde corta o eixo horizontal, que é quando a outra variável for 0. Item B. Então, mesma coisa. Vou determinar dois pontos aqui e já vou agora pegar aqueles pontos estratégicos que eu comentei. Tá? O ponto de quando x for 0, que aí eu descubro onde corta o eixo vertical. Então, vai ficar, trocando x por 0 aqui, vai ficar 0,5 vezes 0 menos 4. Sempre que eu colocar aqui o x por 0, todo esse termo aqui vai sumir, né? Vai sobrar só esse outro coeficiente aqui. Então, vai dar menos 4. Ou seja, o gráfico da minha função passa pelo ponto de coordenadas 0, menos 4. Tá? Agora, para descobrir onde corta o eixo horizontal, é descobrir o valor de x para quando o y é 0. Tá? Então, daqui eu vou ter, agora substituindo o y por 0, vou ter 0 igual a 0,5 vezes x, menos 4. Isso dá 0,5x igual a 4. Multiplicando tudo por 2, tá? Porque aí eu anulo esse meio aqui. Meio posso pensar na forma de fração, né? 1 sobre 2. Então, para anular aquele 2 lá do denominador, vou multiplicar tudo por 2. Tá? Vai ficar meio vezes 2 vezes x, vai dar x. 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui. Ponto de coordenadas 8, 0. Então, o gráfico dessa minha função. Vamos ver. Vou colocar aqui eixo x, eixo y. 8, 0. Então, aqui eu vou botar o 8 aqui. Aqui 4. Aqui 2. Aqui 1. Né? Para tentar deixar numa escala aí bonitinho. E o y é igual a menos 4, aí eu vou tentar botar a mesma distância aqui. Não precisa, na verdade, né? É importante que a gente respeite a escala em um mesmo eixo. Tá? Agora, esse eixo aqui e esse eixo aqui podem estar em escalas diferentes. Tá? Então, o menos 4 podia até mais lá embaixo, por exemplo. Ou mais aqui pertinho, não tem problema nenhum. O que eu não posso é colocar o menos 4 aqui
e o menos 2 aqui. Aí eu não estou respeitando a escala desse eixo. Tá? Então, se o menos 4 está aqui, o menos 2 tem que estar aqui no meio do caminho entre ele e o 0. Né? Muito bem. Então está aqui o ponto de coordenadas 0, menos 4 e ponto de coordenadas 8, 0. Eu vou desenhar na mão mesmo, seja o que Deus quiser. Ah, Maria, era para passar aqui. Vocês no papel esperem que caprichem mais do que eu. Aqui é a mão livre no pente. Item C, então, mesma coisa. Bom, como está essa anotação aqui? Aqui eu intencionalmente tirei as variáveis x e y, que a gente está mais acostumado, ou x e f, qualquer coisa assim, coloquei essas variáveis s e t. Na verdade, a gente está até acostumado também com essas variáveis, que se usa muito na física. Né? A variável livre, o tempo, que a gente costuma, né, denotar por t, e quando a variável dependente é a posição, né, então na cinemática, que você estuda ao longo do tempo, a posição de um certo móvel, de um veículo, né, qualquer coisa, uma partícula, enfim. Então a gente costuma denotar a posição desse objeto por S. É sigla para space, né, que costuma ser usado. Mas aí a gente herda então também essa notação. Tá? Também não estranhem se vocês virem lá em física ou em qualquer outro contexto, tá? Algo assim, x de t igual, aí pode ser, sei lá, 3t mais 9, tá? Igualzinho, coloquei ali. Cuidado para a gente não cair no costume de achar, sendo x aqui, que vai ser a variável livre. Tá? Cuidado, a gente está acostumado, de fato, em matemática, usar o x como variável livre. Tá? Mas pode ter outros contextos em que ele não seja, como é o caso aqui, tá? Desse exemplo que eu estou dando. Então, a variável livre é a que está sendo informada aqui dentro dos parênteses, certo? E aí, consequentemente, essa outra variável aqui é a variável que depende dessa. Tá? E também isso às vezes aparece também na física, em cinemática. Tá? O x é a variável colocada para definir a posição de um objeto. Tá? O deslocamento, à medida que o tempo passa, né, ele vai se deslocando, então a posição dele pode ser denotada por x. Tá? É a variável dependente dessa aqui. Mas tá, então foi só um preâmbulo aí para a gente não ficar viciado no que não deve. Então, a variável livre é t, e a variável dependente é s. Vou usar aquela mesma estratégia, tá? Vou colocar aqui o t igual a zero e depois o s igual a zero para descobrir os pontos onde corta cada um dos eixos. Então, quando t for zero, eu vou ter só substituir aqui o t por zero, né? Vai ficar 3 vezes 0, 0, mais 9, 9. E quando S for zero, aí não vou fazer de cabeça, vai ficar 0 igual 3t mais 9, 3t igual a menos 9, então t igual a menos 9 dividido por 3, que é menos 3. Então pronto, tá aí os pontos. Ponto 0, 9 e ponto menos 3, 0. Tá, então o gráfico da minha função vai estar uma coisa assim. Tá? Aí, deixa eu dar uma problematizada aqui. E se a gente visse um gráfico assim? Como resposta para essa questão aqui. Estaria errado? Não. Errado não. Estaria incompleto. Assim como esse aqui também está incompleto. Tá? Bom, eu estou usando aqui a coisa que a gente está acostumado, que eu falei, de colocar a variável livre no eixo horizontal. Esse eixo aqui seria o eixo T. E, consequentemente, esse outro eixo aqui seria o eixo S. Tá? Agora, nada me impede que eu use os eixos trocados. Tá? Não tem problema nenhum colocar esse eixo vertical para o T e esse eixo horizontal para o S. E aí, se eu tivesse indicado assim, eixo T na vertical e eixo S na horizontal, estaria certo, é igualzinho a esse aqui. Só está trocado aí os eixos. Tá? Então, as coordenadas aqui estão certíssimas, a representação aqui está certíssima. Tá? Eu só inverti a posição dos eixos. Então, assim, a moral da história aqui
é que é sempre importante identificar o eixo que a gente está se referindo. Tá? Eu não coloquei antes intencionalmente para fazer esse alerta. Tá? Então é bom sempre identificar. A gente, claro, quando não tiver indicado, a gente vai partir da premissa de que o eixo horizontal, que é o que a gente está mais acostumado, é de fato da variável livre. Tudo bem? E além do mais, aqui está indicado precisamente qual variável é a livre e qual variável é a dependente. Tá? Mas se tivesse só S igual 3t mais 9, não dá para saber, porque eu poderia reescrever essa expressão aqui, ó, dessa forma aqui, ficaria S menos 9 igual a 3t, eu poderia dividir tudo por 3, e aí ficaria t igual a S sobre 3 menos 9 sobre 3, que é 3. Tá? Então eu poderia escrever essa mesma expressão aqui, essa mesma função, eu poderia escrever isolando t, isolando a outra variável. Tá, tudo bem que t a gente também está acostumado a ser uma variável livre, né, já nas aplicações em física. Agora, se eu usasse quaisquer outras letras que a gente não está acostumado, pode, sei lá, m, n, p, q, alfa e beta, sei lá, qualquer coisa. Tá? A gente não sabe, a princípio, qual é a variável livre e qual é a dependente. E aí também não vou saber direito em qual eixo que eu vou colocar cada uma delas. Tá? Então, mais uma relevância de usar essa notação aqui. Tá? Então, para ficar claro, tá? Para não ter dúvida, já que a gente, nessa questão aqui, não tem um contexto que diga qual é a variável livre e qual não é, então aqui é importante essa indicação de usar essa notação com os parênteses para saber que está ali a variável livre. Tá? Agora, se é numa situação, problema, em que eu preciso identificar quais são as variáveis, aí o contexto vai me dizer o que depende de quê. Tá? Então, qual variável é a livre, qual variável é a dependente. Ok?